bem? Eu sou Eliana Martins e estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Hoje o assunto que quero abordar é o medo que nós sentimos. E vocês, mães, deixem no comentário qual foi o medo que vocês sentiram, o medo que mais deixaram vocês incomodada. Nós sentimos medo de mandar nossos filhos para a escola. Esse medo, gente, é natural. Até mãe de criança típica sente medo. Esse medo é preocupação, é zelo, é o cuidar. Nós temos medo do nosso filho ao interagir com outra criança, se não vai se machucar, se não vai machucar outra criança, qual vai ser a reação. Nós temos medo do nosso filho não ser aceito pela outra criança, pelos pais das outras crianças. Nós encontramos o medo até mesmo de morrer e não ter quem vai cuidar dos nossos filhos. Se eu partir, quem vai cuidar dos nossos filhos? Quem vai ficar com eles? Quem vai dar continuidade? Quem vai fazer tão bem quanto eu faço? Nós temos medo do nosso filho sentir dor, adoecer e não saber sinalizar, não saber mostrar o que está sentindo. Nós temos medo de levar nosso filho para o hospital, de ficar internado e o médico não compreender. Nós temos medo de adoecer, medo de não ter uma outra pessoa que possa fazer o que nós conseguimos fazer. Nós confiamos no nosso trabalho, nós confiamos no nosso estar, no nosso aplicar com os nossos filhos. Mas é necessário darmos oportunidades para que outras pessoas também possam se aproximar, possam entender, possam compreender. E esse medo, ele existe e vai nos acompanhar. Nós temos medo na adolescência, quando eles crescem. Como vai ser? As nossas preocupações. Esse medo é acompanhado de preocupação. Então, o que precisamos fazer? Evitar os nossos pensamentos acelerados, não deixar a nossa mente ficar turbada. O medo, gente, o medo é como uma torneira. Ele vai funcionar, se você abrir, a água vai correr. Se você fechar, vai parar. Então, desacelere os seus pensamentos, relaxa, temos as nossas preocupações e investir em cima das nossas preocupações. Um do medo que me incomoda muito é quando eu levo meu filho ao shopping, que vai lá para a piscina de bolinha, vai lá para o pula-pula. Meu filho, ele é forte, ele é grande. Se tem uma criança muito pequena, eu tenho medo de que ele possa machucar aquela criança, possa atropelar aquela criança. Meu filho, quando está brincando na rua com alguma outra criança, se tem uma criança muito pequenininha, eu tenho medo dele derrubar essa criança. E eu sei que ele não faz isso intencionalmente, porque ele ainda não verbaliza, está começando a falar algumas palavras. Às vezes, quando ele empurra uma criança, a intenção é dizer, corre, vamos correr. Precisei trabalhar essa parte nele. E quando ele quer hoje brincar com uma criança de correr, ele chega do ladinho da criança e faz assim, né? E eu dou uma ajudinha, olha, ele quer correr com você. O primeiro passo, procure seu filho, deixar seu filho ter vínculo, brincar com crianças que você já conhece, que você já sinaliza. E quando ele for brincar com crianças diferentes, principalmente no shopping, não tem como a gente sinalizar isso. Certo que em certos brinquedos, eles deixam nós mães entrar junto, né? E como a gente vai fazer? Vai ficar sufocando, tirar a criança de correr, de pular naquele espaço? Há uma grande preocupação com isso, uma grande preocupação mesmo. Mas essa preocupação não deve ser só nossa. Eu acredito que as outras mães, os outros responsáveis pela outra criança também tem que ter esse zelo. Então não cobre só de você, não joga essa responsabilidade só para cima de você. Como você é mãe, é preocupada, zela, tem esse temor que seu filho machuque outra criança, os outros responsáveis também precisam ter esse mesmo zelo, dessa criança também não ser machucada. Então assim, relaxa. Fecha essa torneira de pensamentos negativos, de pensamentos ruins, tá bom? Vai a minha dica para vocês hoje e vamos vencer os nossos medos. Eles vão existir no dia a dia, mas precisamos criar estratégia para a gente poder evitar sofrer antecipadamente, evitar sofrer com medo e insegurança e também não estar sufocando o nosso filho, tirando ele de brincar, de se divertir, por causa que a gente tem aquela preocupação do que pode acontecer. E de repente o que nós estamos pensando nem acontece, é mais preocupação nossa mesmo, tá bom? Fica a minha dica aí, um super beijo. Uma das coisas que acontecia, que eu ao ouvir me sentia muito mal, muito incomodada, era alguém dizer, ah, ele é louco, chamar meu filho de louco, de doido, de retardado.
né, essas palavras. Quando vem de adulto, é muito ofensivo, porque a gente espera que o adulto já tenha uma compreensão sobre uma deficiência mental, a gente espera que o adulto já tenha um entendimento sobre uma criança que é especial. Então isso me incomodava. Mas eu nunca ouvi isso de adultos. Mas quando outras crianças direcionavam isso ao meu filho, quando ele foi para o ensino infantil, ouvi uma criança uma vez comentar com uma mãe: olha, mãe, esse menino, ele sobe em cima da carteira, ele pula, ele grita, ele se joga no chão, parece louco. Então isso me deixava muito mal. A minha vontade era de ir lá, de falar um monte para aquela criança, de falar um monte para aquela mãe: você não educa o seu filho. Mas, gente, eu passei a ver de outra forma. Eu vou ensinar essa criança, vou explicar. Olha, não existe gente louco. Já ouviu falar sobre autismo? Já ouviu falar como uma criança com autismo se comporta? Então eu comecei a abordar e explicar, tanto para a mãe quanto para a criança. Passei a dar informação. Isso foi me aliviando, foi me deixando mais tranquila, a ponto de eu me sentir liberta desse comportamento mesmo, de ouvir isso. Uma vez, aqui na rua de casa, meu filho com a bicicleta andando, veio um menino e pediu: eu quero andar na bicicleta dele. Eu falei assim: ele não é verbal, ele não fala ainda, né, não verbaliza. Ele falava: eu quero andar na sua bicicleta. E começou assim a fazer gestos de andar. Até aí eu não tinha dito que meu filho era autista, só falei que ele não era verbal. Aí o meu filho se irritou, desceu da bicicleta e saiu gritando. O menino falou assim: ele é louco. Eu falei: não, ele tem autismo. Você já ouviu falar sobre autismo? Por isso que é muito importante a inclusão na escola, a participação da criança especial na escola, porque é um meio das crianças típicas estar conhecendo as demais crianças. Eu defendo a inclusão, eu apoio a inclusão. Fique ao critério dos pais decidirem se a criança deve continuar na escola lá, regular ou se deve ir para uma escola especial. Eu acho que isso cabe aos pais escolher. Cada pai conhece os seus filhos e sabe o que é melhor para eles. Para mim é um aprendizado, tanto para os nossos quanto para as demais crianças. Conversei com ele: você já viu alguma criança assim na sua escola? Aí os outros meninos se aproximaram: na minha escola tem sim, né? Ele tem uma professora só para cuidar dele, ele faz ele grita, ele bate nas orelhas, ele mexe as mãozinhas. Então assim, eu dei uma aulinha para aquelas crianças e nunca mais eles chamaram o meu filho de louco. Então assim, falta conhecimento ainda nas nossas crianças. Por mais que é um assunto que já está nas escolas, que está nos lugares, que passa nas mídias, mas ainda falta o conhecimento, o ensinar das palavras corretas. As crianças sabem que essas crianças existem, elas sabem do comportamentos inadequado, mas ainda não sabem direcionar a palavra correta. Eu falei: ele é especial, né? Usem-se especial esse nome. Tá bom? Aí eles aprenderam e não deixaram de brincar com meus filhos, não deixaram de interagir, passaram-se a ter um zelo, a ensinar ele a soltar pipa. Eu achei um momento muito bom, muito interessante, e começou a ensinar ele a erguer a pipa, soltar, erguer a pipa para ele, dar para ele segurar, a cumprimentar ele quando passa no portão de casa. Então, gente, não cabe a nós simplesmente deixar ser levado pela ignorância, pelo aborrecimento, pela tristeza que nos dá de ver uma outra criança agir assim com o nosso filho, até um outro adulto. Cabe em nós ter coragem de ir lá, de falar, de explicar, de sinalizar a realidade.